Eu estive lembrando da história dessa moça que me inspirou para fazer essa mensagem para vocês, essa reflexão. É uma moça que estava totalmente encaixada no seu emprego, na sua família, estava cheia de sonhos, saudável, feliz, alegre, estava assim, olha, até viajando com o marido, com as crianças, até sendo elogiada para ganhar uma promoção. A pessoa estava assim, no auge. Sabe o que a gente dizia? E que você vai entender muito bem quando eu disser essa frase. A gente dizia o seguinte: fulana se encontrou nessa vida. Significa que ela está totalmente encaixada naquilo que ela deveria ser. Mas, depois de um tempo, e aí que gerou a reflexão, foi a gente ver que ela começou a tomar umas decisões que geralmente não tomava, começou a tratar o marido, a casa, ou entrar em conflito com a família de uma maneira que antigamente não acontecia. Deixou, sabe, de ter os sonhos, de correr atrás, começou a falhar no trabalho e o pessoal começou a cogitar a demissão. Aí, de todas as formas que você vê, ela estava, como a gente diz, né? Assim como a gente diz, fulano estava se encontrando, a gente diz, fulano está se perdendo. E não é se perder assim da gente dizer, né? Eu sei que é simples o que eu vou dizer, mas é importante. Não é se perder da gente dizer, cadê fulano? Ela está perdida no meio da mata, né? Ela sumiu, não é isso. Porque a gente sabe o WhatsApp dela, na hora que a gente quiser mandar uma mensagem, a gente manda. A gente sabe o endereço, sabe onde trabalha. Tá vendo ela todo dia. Ela se perdeu, não foi geograficamente, ela se perdeu moralmente, espiritualmente, se perdeu do caminho que ela deveria ir. Ou ela está se perdendo, né? Na nossa época, em 1990, no ano 2001, 2002, a gente adolescente na igreja, jovem, vinha aquela peça. Aí a peça tinha o seguinte: a prostituta, o drogado e o marginal. Aí eles estavam com a corrente assim, e Satanás no meio deles assim, falando e prendendo eles com a corrente. Aí vinha Jesus, pegava a mão da pessoa que estava com as correntes e fazia assim, pá, a pessoa levantava e dizia, meu Deus, me converti, novo nascimento. O que eu quero dizer com isso? Que era uma peça que era muito estereotipada. Quem é o perdido? É o cara, é o marginal, o drogado, sabe, bandido, a prostituta, o cara mais à margem da sociedade. A gente não conseguia se ver como perdido, como uma pessoa próxima de nós, que está trabalhando ainda, uma pessoa que está se perdendo, né? Que tem família ainda, que, sabe, tinha sonhos ainda, mas está perto de nós. Mas essa pessoa não está perdida porque está lá na droga, mas porque se perdeu de si mesmo. E o ruim é que ela vai chegando num estado de perdição total e vai se enchendo das doenças da modernidade. Quais as doenças? É ansiedade galopante, síndrome do pânico, angústia sem fim, depressões, uma fadiga que parece que não sai, uma animação que dura só 5 minutos do dia. Está ali vivendo o dia, de repente 5 minutos, meu Deus, eu vou fazer, vou acontecer, recebe uma palavra, vê uma notícia, já não tem mais ânimo para fazer nada. O corpo papocando de ferida, de coceira, de coisa, não sabe de onde vem. E tudo parece que é um ataque maligno que chega tudo ao mesmo tempo e ela não consegue processar como chegou ali. Ela desassociou tanto as ações dela com as consequências que hoje ela não consegue nem entender como chegou no estado deplorável, emocional, moral e espiritual. Fulana se perdeu. O que acontece com a gente, que é crente, né? Muito tempo, e a gente está vivendo uma sociedade esquisita, que as pessoas dizem que a gente não pode falar mais nada. Você já percebeu isso? A gente está vivendo uma sociedade que a gente está vendo uma pessoa cometer pecados, se acabar, se destruir,
E aí quando o crente fala alguma coisa, quando diz, meu irmão, você está se perdendo. Cadê, sabe, aquela espiritualidade? Cadê Deus na sua vida? Cadê? Se a gente for falar isso, o pessoal vai chamar a gente de acusador, de religioso retrógrado, de, sabe, uma pessoa que não é bem-vinda. Fulano é um religioso, chega perto dele não, que ele fica acusando a gente, apontando o dedo. E eu tô aqui tentando ser feliz, fazendo minhas coisas, descobrindo coisas novas. E você tá se perdendo. Mas a pessoa que tá se perdendo não percebe que tá se perdendo. Quando ela estava em... Mas todo mundo em volta sabe. Quando ela estava bem, todo mundo dizia, fulana se encontrou. Quando ela está nessas confusões, não tem um que diga que está se encontrando. Está todo mundo dizendo que está se perdendo. Mas por que ninguém fala para ela? Por que ela não escuta? Porque a gente está vivendo uma época que ninguém pode falar mais nada. A gente não quer ser o religioso do mal, que o povo diz por aí, né? A gente não quer ser esse cara que diz que a gente faz tudo de errado, que a gente é uma igreja, que o mal do mundo é a igreja cristã. Então a gente guarda pra gente e vai vivendo nossa vida encontrada, nossa vida feliz, com as nossas coisinhas. A gente guarda, não fala. No máximo a gente diz uma sobrancelha, né? Tá aqui você, seu amigo assim, fulano se perdendo, aí você olha assim. Ninguém tem coragem de falar, porque vai dizer que a gente é religioso. Olha assim, né? É complicado, né? É complicado. Quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu pra julgar? E o Flamengo, hein? Né? Ele não pode dizer. Mas a gente pensa. Pensa o quê, Felipe? Que quando ela se envolveu com aquelas ideologias ali, foi quando tudo começou a se perder. Quando ela ficou aqueles sonhos malucos, as decisões começaram a ir pro ralo. Quando ela começou a andar com aqueles amigos, foi difícil. Quando começou a pecar, dizendo que não era pecado. Quando começou a se distanciar daí. Quando deixou de ir pro culto, deixou de ler a Bíblia. Aí a gente tem um bocado de coisa para dizer, porque a gente conhece a vida da pessoa. Não conhece só de hoje, não. É um pessoal complicado que a gente conhece de 20 anos atrás, de 30 anos, e sempre teve um probleminha que nunca considerou ruim. A gente não pode falar, e se a gente falar, se defende. Aí cai, tá todo quebrado, todo cheio de ansiedade, todo de depressão. Ninguém pode explicar isso, porque ela nunca processou as ações que tomou. Então para ela a depressão vem do nada, a ansiedade vem do nada, as feridas vem do nada, a angústia vem do nada, a destruição familiar vem do nada, né? Os filhos indo embora vem do nada, a falta de alegria, a fadiga vem do nada. Porque nunca processou, nunca entendeu, nunca viu o seu pecado, nunca viu as decisões que estava tomando, ninguém pode falar nada. Então, na cabeça dela, ela é uma injustiçada, sofrendo por causa de nada. E isso aprofunda a vala e a crise dela. Não sabe como é que chegou ali. Não sabe. Acha que Deus está contra ela, que Deus é inimigo, que Deus deu uma chicotada nela. Não tem luz para sair dali, só tem um cansaço de um peso de uma alma que não vai para lugar nenhum. Aí nessa hora, a gente já está nesse sentimento, né? Socialmente, cristão tá todo proibido de falar. A gente já tá assim com aquele sentimento, não posso falar, né? Mas eu penso, eu sei por que ela tá naquela situação. Mas não posso falar, eu posso pensar, né? Mas nessa hora, como cristão verdadeiro e não um cristão religioso retrógrado, quando a pessoa está no auge da crise, se você aprendeu a ser humano nessa vida, você vai entender que não adianta você chegar para ela e ficar dizendo, mas eu te disse, mas também você foi fazer aquela ação, você é uma pecadora miserável. Não adianta, nem Jesus fez isso. O que a gente tem que fazer nessa hora? A gente tem que mostrar para essa pessoa
que Deus está próximo, que Deus perdoa, que Deus recebe, que Deus tem graça, que Deus não abandonou ela, que embora todos nós somos pecadores. Você que está na vala e eu que estou um pouquinho melhor, diante de Deus, a gente não merece o amor de Deus. E que Deus se interessa por você. Porque nessa hora de crise, o que a gente tem que fazer não é amplificar a crise. A pessoa já lá não está acreditando mais em coisa nenhuma. Se você chegar com 5 pedras, a pessoa já morre ali na tua frente. O que adiantou? Você está sendo um acusador satânico realmente nessa hora. Então você já não falava nada antes. Porque não pode falar. E depois você já não fala nada porque agora não é hora de falar. Agora é hora de chegar com um abraço, com empatia, com misericórdia. E a misericórdia é para isso mesmo. É para falar com pessoas que não merecem. A graça é isso mesmo. A graça não é para quem merece, não. A graça é para quem não merece. E é nessa pessoa que não merece que a gente tem que derramar 3 vezes mais graça. E por quê? Porque a gente tem que resgatar as pessoas. Tem que abraçar, tem que pegar a ovelha ferida. Tem um tempo de falar as coisas, tem um tempo de abraçar. Nessa hora que a pessoa está na crise, a gente tem que estar junto, que nem sentado ali, ouvindo, dizendo, mas Deus te ama, se levanta, fulano. Você vai conseguir se restaurar, vai conseguir vencer, Deus é mais. Segura na mão de Deus. Aí escuta um louvor, aí escuta assim que a vitória vem. E a pessoa vai conseguindo encontrar um caminho de iluminação na vida. Antes de continuar, eu quero ler com você uma parábola. Diz assim, Lucas capítulo 15, no verso 8. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela não está morta. Ela só está perdida. Ela está debaixo de imóveis, de gavetas, de um tapete, de uma confusão, de um pecado, de uma dificuldade, de uma crise. Ela está lá, debaixo dessa confusão, mas ela não está morta. Se ela está perdida, ela pode ser achada. Se ela está viva, tem salvação para ela. Porque o que acontece com a pessoa quando ela está no auge da crise é acreditar que não existe mais solução, que o fim chegou, que para ela não existe mais esperança. Então a primeira palavra é dizer, você só está perdido. Apesar de falar que está perdido é algo difícil, algo ruim, falar que está só perdido também pode ser algo bom, porque se está perdido pode ser encontrado. É a segunda coisa que você tem que falar para essa pessoa, é que embora... E se ela está perdida, é porque tem alguém procurando. Só está perdido se alguém está procurando. Porque se ninguém está procurando, está abandonado. Né? Então quem é que está procurando? É Deus. Deus está revirando, revirando nessa confusão da sua vida, ali arrastando móveis, tirando poeira, dizendo, onde é que foi que esse meu filho e essa minha filha está? Que ela se perdeu. Agora... É importante a gente voltar àquele ensinamento simples que eu te falei. Se perdeu aonde? Se a gente sabe o endereço, se a gente sabe o WhatsApp, se a gente sabe onde trabalha, se a gente conhece a família, se perdeu aonde? Não está lá nas esquinas drogado, que nem o pessoal da Jocum. Ela se perdeu de si mesma e de quem ela deveria ser em Deus. Então ela está ali, mas ela está perdida em algum lugar. Os místicos cristãos, né, o pessoal mais espiritual, eles falam que para você buscar a Deus, você tem que viajar para dentro. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então, como é que eu faço para buscar Deus? É indo no monte? É numa peregrinação? Não, é muitas vezes você indo para o seu quarto, fechando a porta e buscando seu Pai em secreto dentro de você, e você vai se conectar com Deus que está habitando em você. Você viaja para dentro.
para encontrar com Deus. O interessante dessa minha palavra é que ela faz o processo inverso. É Deus indo lá dentro, porque nós não estamos perdidos geograficamente, é moralmente, espiritualmente, nos perdemos de nós mesmos. Então Deus está viajando. Onde é que ele está procurando os móveis? Onde é que ele está derramando assim, derrubando uma mesa para ver se encontram, virando um tapete, abrindo uma gaveta? Onde é? Se você está aqui, ele está revirando lá dentro de você. O que é que ele está pensando? Onde é que está fulano? Porque esse indivíduo que está aqui fora não foi o fulano que eu criei, não é o fulano que antigamente estava encontrado, não é o projeto que eu tenho para ele. Ele está dentro, tem algum lugar dentro de você que está perdido. Então Deus vai, navegando nas confusões, nas sujeiras, nos problemas que estão lá dentro. É sempre interessante essa perspectiva. O homem querendo buscar a Deus, viajando para dentro, mas é Deus que viaja para dentro para buscar a gente de volta. Então preciso que essa pessoa entenda que Deus está buscando ela, que Deus tem amor para derramar e que quem ela é de verdade ainda está lá, embora esteja debaixo de muita coisa difícil, ainda está lá e ela pode se reencontrar, ela pode se restaurar. A graça, a misericórdia e amor, e Deus está interessado nela. E isso faz com que ela encontre um pedacinho de esperança, uma luz no fim do túnel. E às vezes é só isso que a pessoa precisa para começar um processo de restauração. Se a gente chegar com 50 pedras na mão, nesse momento, só faz aprofundar a crise. Mas se a gente chega com essa graça, esse amor, a pessoa sai da crise. Eu quero ler um versículo com você para mostrar essa busca de Deus por nós. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir. Eu não sei se é a minha experiência, mas eu tenho uma dificuldade de entender que alguém não escuta esse chamado de Deus. Que o chamado de Deus é algo que não existe. Às vezes a pessoa não escuta como uma voz, como uma coisa assim audível, mas ela sente um peso na alma. Todo mundo sabe que tem algo de Deus nos chamando para a conversão, para o resgate, para voltar a ser quem éramos. Mesmo a pessoa que está se perdendo, ela tem um peso na alma. Ela faz aqui as coisas, aí dá um peso assim, ela sabe que Deus está chamando ela. A gente aprendeu que o cara bebe pra caramba, bebe, para esquecer os traumas, para esquecer as palavras, para esquecer a voz interna que está chamando ele para mudança de vida. Às vezes a pessoa se enterra no sexo, nas drogas, a pessoa se enterra no entretenimento sem fim, no jogo de videogame que nunca acaba, para esquecer essa vida, para esquecer quem se era, para esquecer as palavras que Deus tinha liberado para a sua vida. É uma tentativa humana de se entorpecer, seja de qual foi o processo que a pessoa está se entorpecendo, mas quanto mais ela chacoalha a mente, ou anestesia a mente, ou consegue não pensar, não ter aquele diálogo interno, mais ela consegue apagar esse de Jesus chamando, eis que estou à porta e bato, se alguém escutar. Há uma briga interna para não escutar, porque escutar eu acho que escuta. Mas quanto mais você luta para não escutar, você vai anestesiando essa voz. Aí se na anestesia total, né, o que acontece? Ela deixa de existir? Ela fica em silêncio? Ela não fala mais? Porque eu comecei falando que a gente não fala mais as coisas, porque a sociedade não deixa mais a gente falar. Mas a gente pensa, né? A gente fica ali, né? É complicado. E o indivíduo mesmo faz esse processo interno de fazer com que Deus se cale, ou Deus fique em silêncio. Não que Deus possa ficar em silêncio, mas
não se escute mais essa voz interna. Ele vai colocando essa anestesia, esse tudo, essa ideologia, essa confusão, esse entretenimento, essa roda sem fim, queimando a vida como uma vela, de maneira que ele não consiga mais escutar a voz de Deus e ele silencie Deus, como nós estamos, como cristãos, muitas vezes silenciados. Mas será que o fato da gente não falar ou de Deus estar em silêncio vai fazer com que essa pessoa pare de entender que Deus está chamando ela? Eu vi nesses dias um vídeo do YouTube, presta atenção nisso que é interessante, de uma moça, o cara explicando, né, conversando com essa moça, que ela não tinha um monólogo interno na cabeça. Difícil de entender, né? O amigo aí que não consegue nem compreender o que eu estou dizendo. Mas é o seguinte, a moça não tinha essa conversa interna que a gente tem. Ela não fica assim, rapaz, depois eu vou pegar as minhas compras. Rapaz, eu não devia ter feito aquilo, né? Rapaz, que coisa complicada. Ela não tem essa conversa interna. Ela diz que só consegue ouvir sua voz se ela falar, né? Então, por exemplo, se ela quiser pensar em alguma coisa, ela tem que falar. Mas se ela ficar calada, não tem nada na cabeça. Diz que ela fecha os olhos e dorme, né? Olha só, tem gente que adoraria isso, né? Que fica pensando na vida e tudo acontece, revê a vida todinha na cama e ela só dorme. Não tem monólogo interno. Aí o entrevistador, ele fez uma pergunta interessante. Ele disse assim, então você não tem depressão, você não tem ansiedade? Aí a pessoa falou assim, eu tenho depressão. Mas como é que você tem depressão se você não tem aquele pensamento de tristeza, aquelas conversas, aquelas coisas? Ele falou, eu não tenho pensamentos, mas eu sofro no meu corpo os sintomas da depressão. Eu fico fadigado, eu fico cansado, eu fico sem vontade de fazer nada. Aí isso me falou muito forte, sabe? Porque muitas vezes os perdidos podem apagar. Eu sou perdido, mas é porque eu estou falando de uma forma assim, conceitual. Os perdidos podem ocultar essa voz de Deus de forma monólogo, de forma que você não consegue mais pensar a voz de Deus falando contigo, porque você se perdeu tanto, escondeu tanto ela, anestesiou tanto ela. Mas às vezes ela pode se manifestar não como uma voz, mas como cansaço. Cansaço que não sai de você. Como resultado de você estar se perdendo, esse cansaço é um testemunho de você estar se perdendo. É um sintoma do que você fez de errado. Você não sente na voz porque conseguiu silenciar, mas sente no corpo, na alma. Os seus olhos, você se sente um velho, como se seu corpo tivesse contra você. Eu quero ler com vocês Salmo 32, no verso 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Mas tem gente que não consegue sentir também no corpo essa força se esvaindo. Tem gente que é de todo jeito. Você sabia disso? Ser humano que ele consegue anestesiar os pensamentos e que não sente um arrepio no corpo. Animado para pecar, animado para fazer, animado para se distanciar de Deus. Então, no seu corpo, é como se ele tivesse assim bem. E anestesiado aqui na cabeça. É como se a pessoa não sente nada, não sente que Deus ou Deus não está fazendo diferença nenhuma no seu emocional, na sua vida, na sua fragmentação, na sua ansiedade. Animado, rapaz, para fazer as coisas erradas. Mas tem um negócio. Tá sempre na correria atrás de dinheiro e o dinheiro nunca fica. Sempre tá devendo.
E a pessoa pensa assim, rapaz, eu até ganho bem. Tanta gente no Brasil ganha pior do que eu, por que que nunca tenho? Por que que eu sempre estou devendo? Por que que eu sempre estou sem? Nada fica, nada rende, nada multiplica, nada prospera. E eu tenho, mas parece que o buraco é maior do que o que eu coloco para tampar o buraco. Eu colocaria para tampar esse buraco, o buraco nunca fica cheio. Eu fico tentando consertar uma casa que sempre está desmoronando. Eu fico tentando ganhar um dinheiro que nunca chega para pagar as contas que eu tenho. Uma correria que me consome, me leva, me arrasta. E se eu parar de pedalar um pouquinho, me destrói todo, eu não posso parar. Aí vem Ageu falando, capítulo 1, no verso 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar em uma bolsa furada. Às vezes, mesmo que o corpo esteja durinho, os sintomas vêm das circunstâncias da vida. Vêm em prosperidades que nunca são alcançadas, em ambições que nunca são saciadas, uma fome que nunca para. Essa fome que nunca para é um sinal, é um buraco que nunca fecha. Essa angústia de correria que se tem. Um amigo está com um tédio miserável na vida. Um tédio. Assiste uma série e diz, não tem nem graça esse negócio. Aí vê um jogo de futebol. Rapaz, isso aí, hoje em dia não tem mais jogador que preste, não. Nada presta, nada é bom, tudo é ruim. Não há entretenimento. Pode botar assim 10 filmes para tu assistir, nenhum presta. Você fica só girando aqui o Netflix. Um tédio miserável que nunca é preenchido. Um amor, uma carência. Tu ama, mas a pessoa te abraça, mas você não se sente amado. Você diz, diga que me ama, a pessoa diz que ama, você não se sente amado. Nada que a pessoa faz você se sentir amado. Uma carência que nunca cessa. E você fica até procurando nas outras, nos outros, mas não cessa. Porque no amor que chegue para um coração sem Deus, um saco furado. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Porque os antigos tinham uma forma de explicar. Os antigos diziam assim, Ageu capítulo 1, no verso 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde seus caminhos os levaram. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. O templo somos nós, o Espírito Santo habita em nós, o templo é a gente. Vocês abandonou a prioridade, abandonou a construção desse templo. E a partir de então, tudo que você faz se esvai. Você espera muito e não alcança nada do que espera. Por quê? Porque se perdeu dessa imagem de Cristo em você, desse templo que você tem aí, que é o templo do Espírito Santo. Jesus mesmo faz uma associação desse abandono de Deus em busca de uma vida secular pagã, como aquele que faz você viver cheio de medo de como conseguir as coisas, de a prosperidade financeira, como é que eu vou me sustentar. Porque ele diz assim em Mateus capítulo 6, no verso de 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, as pessoas que não têm Deus. As pessoas que não seguem os desígnios, os valores, o caminho de Deus na sua vida. Os pagãos, quem está seguindo outras orientações, outras ideologias, outros deuses. E os deuses podem ser deuses que não são exatamente religiosos.
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Os antigos tinham uma forma de falar que a gente às vezes se assusta, porque a gente é muito moderno, secular, cheio de ciência na cabeça. Mas mesmo Jesus falava as coisas de outro jeito. Ageu está falando, vocês abandonaram o templo e estão vivendo uma escassez de sustento. Jesus está falando, os pagãos abandonaram o templo de Deus, que foi o reino de Deus e a sua justiça. E estão correndo atrás dessas coisas, mas você não pode viver como esses pagãos que ficam aí se consumindo na correria da vida. Tem que confiar que Deus, se você restabelecer o reino, você vai ver que todas essas coisas vão acontecer. E você vai estar bem com esse buraco da alma fechado. É muito interessante nesse verso que Jesus nos traz, que ele fala sobre preocupação, ansiedade. Também os antigos entendiam muito bem o papel da ansiedade nessa relação com Deus, como ela é consequência de uma desconexão com Deus. A ansiedade se manifesta de várias formas, ansiedade pelo sustento, mas também como medo, como insegurança. E quando você se distancia de Deus, ela se amplifica de tal forma, ela se torna tão gigante, que você começa a ter medos imaginários, pânicos de coisas que não vão acontecer, medos imaginários. Ou seja, o inimigo está vindo, o inimigo vai me pegar, meu Deus, minha vida vai desmoronar agora, mas não tem nada acontecendo, mas você ouviu um barulho, você ficou, assustado com a notícia. E aí a sua vida já desmorona de uma forma que a sua mente não consegue processar nada. Ela não está ancorada em Deus, ela está solta no mar bravio de notícias, de emoções e de sentimentos aqui fora. Os antigos falavam em Levítico capítulo 26, no verso 14, da seguinte forma: mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, então assim os tratarei. Eu lhes trarei o pavor repentino, doenças e febre que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos colherão as suas sementes. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês não poderão subsistir diante do inimigo, sabe por quê? Porque vocês vão estar tão fragilizados mentalmente, que vocês vão tropeçar em vocês mesmos com medo de barulho de folha. Vão ficar se matando por inimigos que nem existem. Porque quem perde essa âncora em Deus, que Deus é maior do que tudo. Deus em nossa vida traz uma segurança de uma forma que você consegue reduzir todos os problemas numa camada bem baixinha. E o fato, muitas vezes, de terem crentes que estão ansiosos demais é porque eles estão se perdendo dessa verdade, principalmente com muitos influenciadores que vendem o caos todos os dias. E deixam de falar dessa segurança em Deus, que nós devemos ter. Quem se ancora em Deus, que é maior do que todas as coisas, porque Deus agindo, se Deus agir em nosso favor, se Deus está conosco, quem será contra nós? Todos esses problemas ficam lá embaixo. Mas se você se perde desse Deus, você cai para o nível do solo e você começa a se sentir vulnerável a todos os problemas que estão aqui fora. E você é muito pequeno, você é só uma pessoa. E se você começa a ficar fragilizado mentalmente, pessoalmente, se perdendo de si, você começa a acreditar que qualquer coisa pode destruir você. E esse pânico vai tomando de uma forma que você não tem segurança. E você começa a tomar decisões, se tropeçar em si mesmo, se matar, se destruir, sem que haja inimigo, porque a sua mente começou a ser a sua inimiga.
Os antigos tinham uma forma de dizer, embora nós, modernos, colocamos capas de explicações químicas e tudo, mas a gente também sabe que se um indivíduo toma um remédio acreditando que aquele remédio tem efeito, ele se cura só por um efeito, né, placebo. Ora, se só o fato da pessoa acreditar que vai ser curada, ela se cura, muitas vezes, que dirá o efeito de uma fé poderosa e espiritual que vai além do que a gente consegue entender como ciência. Então a ciência, às vezes, ela não consegue explicar tudo, e mesmo explicando, ela não consegue dar significado espiritual para as explicações. Porque o que a gente observa é um indivíduo centrado em Deus, ele tem segurança no meio das adversidades. Mas, como eu falei com vocês, se o indivíduo está nessa fase de que tropeça, cai em pânico, medo, fragilizado, mente destruída, febre, marcas no corpo, endividado de todas as formas, sabe? Você vai falar o quê? Davi, tem que ir para a vala, tem que ir para o inferno. Não, porque a graça é o remédio. É dizer, meu irmão, você está perdido, mas você pode ser encontrado. Deus está buscando por você. Deus te ama, e não é porque você merece, é porque Ele é gracioso. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus se deu por nós sem que a gente merecesse. E na Bíblia, quem ficou se pousando de que é alguma coisa, recebeu as maiores repreensões de Jesus. Por isso, meu amigo, mesmo que você ache que você é um Zé Ninguém, miserável, saiba que você tem valor para Deus, e Deus está te buscando, e Deus quer te encontrar, e Deus está aí batendo a porta. E é isso que a gente deve dizer, e é isso que traz a esperança, e é isso que o menino levanta. Aí, o cara não está perdido por nada. Isso a gente sabe. Porque a gente pensa, mas não fala. Quando chega a graça, como aquele remédio forte que a pessoa tem que tomar para sair da crise, né? Não tem, a pessoa está na crise, ele diz, ó, tem esse remédio de tarja preta aqui, ele é perigoso, ele causa dependência, mas ele é para esses momentos de crise que a pessoa precisa sair da crise para poder começar um tratamento de verdade. Então a graça é como esse remédio tarja preta nesse momento. Vai chegar na crise do indivíduo, vai dizer, meu amigo, vamos lá, tá aqui a mão para você se levantar. Mas o indivíduo não estava na vala por nada. Ele tem algo dentro dele que leva ele para a vala. Ele tem um comportamento, um pensamento, um tipo de jeito de enxergar a vida que levou ele para aquela situação. Então ele sai da crise e, como um viciado, né? Porque o viciado, ele passa a crise, quando ele sai, ele acha que está bem, que voltou a ter controle. E começa a pensar assim, rapaz, o problema não é que eu estava errado, é que eu exagerei. Não, rapaz, foi só um dia ruim que eu tive. Aquele dia que você foi lá em casa que eu estava daquele jeito, que você falou do amor de Deus. Todo mundo tem um dia ruim, mas eu sei o que eu estou fazendo. Então ele começa a dizer, rapaz, foi bom aquele momento, mas também não foi isso tudo, eu estava bem. E na cabeça dele, ele reescreve a história. E ele volta a fazer o que sempre fez. Aí sabe o que vai acontecer lá na frente? Ele vai cair de novo. E vai se aprofundar mais ainda na sua crise. É isso que diz Mateus capítulo 12, no verso 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Os antigos tinham uma forma de dizer, né? E Jesus também fala com a linguagem que o povo entende. A graça vem. A palavra de libertação chega no indivíduo quebrado,
varre a casa, limpa, deixa, limpou, purificou, deixou limpinha. Aí o cara, em vez de consertar a vida, de colocar o Espírito Santo, de fazer uma transformação, de vir agora com as palavras, com o caminho de se encontrar de novo, anda por essa vida e aquele mal que ele tinha, que parece que foi limpo, aquele demônio imundo que saiu, ele vai assim. A casa está limpinha, mas ela está vazia, não botou o Espírito Santo, não fez transformações que devia fazer. Aquele mal que ele tem não está longe não, está ali perto dele. Porque ele não chegou naquela miséria por nada, tem um espírito imundo nele. É o jeito de Jesus falar. Aí volta. Só que quando volta, vem a recaída, vem 7 vezes pior, vai aprofundando o mal. O que Jesus está dizendo é que a pessoa sofre uma purificação, mas se volta a ficar pior do que antes. Porque a purificação vem para tirar o indivíduo da crise, mas ele não se conserta. E se não se conserta, volta. E acontece que esse ciclo está acontecendo muitas vezes. A pessoa entra na crise, vem as palavras de graça, de misericórdia. Meu irmão, Deus te ama, Deus está procurando por ti. O indivíduo se restaura, limpa a casa, o espírito imundo sai para dar uma volta. Mas ele volta, cai de novo. A gente vai lá. A gente não pode falar nesse momento também, né? Que a gente tem que ficar em silêncio. A gente pensa, mas não fala. Aí o indivíduo cai de novo, a gente vem em palavra de graça, de misericórdia, se levante, olha aqui minha mão. Aí o indivíduo melhora, vai o espírito imundo, sai, a gente não pode falar mais nada. Aí entra de novo, cai de novo e fica nesse ciclo que cada vez as pessoas vão piorando. E cada ciclo desse, cada vez que esse ciclo gira, a pessoa se encontra pior do que estava antes. Romanos capítulo 6, no verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que nos leva a uma reflexão. A graça é um ensino fundamental de Deus para nós. Mas ela precisa de mais alguma coisa, porque só ela vai nos fazer nos libertar de um momento de crise, de pecado, de problemas difíceis que estamos vivendo. Mas se a gente deixar a casa vazia, vai voltar. Continuaremos a pecar porque estamos debaixo da graça. Falta outro ensino aqui. A graça foi importante, mas falta outro ensino, falta outra perspectiva. E o que está faltando? Eu vou te contar isso através de outra história, porque essa semana também eu vi a história de um cidadão que ele estava muito crente, daqueles de participar de congresso, de ler a Bíblia, de ver filme cristão, de ir para o culto, sabe? Crente. E me encontrei com ele e ele foi contar que passou uma crise gigante. Traíram ele no trabalho, roubaram 40 mil reais dele. Ele descobriu que não estavam entregando os produtos dele, estavam enrolando. Foi uma confusão, rapaz. Confusão em cima de confusão. Processaram ele. Ele não sabia o que estava acontecendo. Aí ele teve que resolver uma coisa atrás da outra. Foi uma confusão e tudo ao mesmo tempo. O que me leva a perceber que sofrer coisas nessa vida vem para o cara que é super crente e a pessoa que está se perdendo. Sofrer coisas nessa vida é para todo mundo. Mesmo o cara super crente está vivendo ali um momento onde tudo deu errado. Assim como a pessoa que estava se perdendo diz, está tudo dando errado na minha vida. Embora ela não saiba processar por quê. O cara super crente que não fez nada errado estava vivendo tudo que estava dando errado. Nessa hora que o cara estava me contando, era tanta confusão, foram vários minutos só para me contar o que estava acontecendo. Quando estava meia hora ele só contando mazelo. Na minha cabeça eu pensei, não tem como ele ter resolvido isso tudo, né? Então vamos ver o que eu vou falar, né? Eu fico pensando, vou dar essa palavra de motivação, vou falar de Deus, vou falar que vai dar certo. O que eu vou ter que trazer as palavras de misericórdia nesse momento, de graça, de apoio, de motivação, de ânimo, de confiança em Deus, não é isso? Aí, que essas palavras são para o perdido e são para nós que enfrentamos tempestade todos os dias, né?
Aí, de repente, ele falou assim, não, mas aí sabe o que eu fiz? Eu fiquei orando nessa época. Eu orava todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e pedia que Deus me desse a solução, que Deus me mostrasse o caminho, que Deus me desse a força para vencer. E aí, Felipe, eu te dizer que a pessoa que processou, ela desistiu do processo. E depois eu consegui formar uma equipe lá, eu resolvi os problemas que tá. Aí foi falando tudo se resolveu. Eu achava que o testemunho era um testemunho de mazela, mas era um testemunho de vitória. Nessas horas que você está com uma pessoa crente do lado, crente, você pode falar e dizer, rapaz, Deus é bom, né? Ela vira para você e diz assim, Deus é bom. Aí você diz, a oração tem poder. Aí a pessoa diz, a oração tem poder. Deus foi a tua segurança, Deus foi minha segurança, Deus é poderoso. Apesar de toda a tempestade, você não caiu, você se segurou, porque você tinha Deus no coração, porque você tinha essa fé maravilhosa, porque você se segurou nesse Deus. E é isso aí, meu irmão. Tem que ir nessa fé mesmo, é força aí. Vencendo o inimigo desse jeito, é mesmo. Aí a gente fala. Por quê? Porque o outro está na mesma vibe, na mesma espiritualidade, está entendendo que a segurança dele é Deus. Aí você não fica com meias palavras, né não? Porque se a gente pudesse falar com a moça que estava se perdendo, o que a gente diria? É que passou um avião aqui, é por isso que eu esperei ele passar. O que a gente diria? Aí diria, vou falar que nem os mais simples da fé diriam, porque no fundo muitas palavras são para tornar isso um glacê de bolo enfeitado, né? Eu vou fazer que nem os mais simples diriam. Rapaz, faltou ir para a igreja. Se você tivesse ido para a igreja não tinha acontecido isso. Faltou ler a Bíblia, faltou oração, faltou estrutura espiritual, disciplina, faltou negar a si mesmo, faltou negar o pecado, faltou buscar a Deus, faltou tu ser crente de verdade, deixar de besteira, orar, botar o joelho no chão. Faltou uma fé, faltou um chamado, faltou um propósito, faltou você servir a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Faltou você ter se santificado. Faltou, meu irmão, como os mais simples dizem, tivesse indo à igreja não tinha acontecido isso. Se tivesse buscando a Deus não estava vivendo isso. Porque a tempestade vem para todos. Vem para o crente e vem para a pessoa que está se perdendo. A questão não é se vai ter tempestade, é se a sua casa vai permanecer depois da tempestade. Como é que permanece? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é semelhante a uma pessoa que construiu a casa sobre uma rocha. Vêm os ventos, as tempestades e a casa não caiu. A questão não é se tem tempestade e vento, é se a sua casa está firmada no Senhor. E ser firmado no Senhor não é só ficar dizendo, Deus me acuda, não. É ter uma vida no Senhor, que nem esse meu amigo tinha. E a gente podia falar dizendo, Deus é bom, mas eu não posso dizer para a pessoa que está se perdendo assim, meu irmão, você fez tudo certo, né? E aí... Porque o que eu tenho que dizer para ela é por que você foi abandonar Deus. Mas não se pode mais dizer essas coisas. Eu quero ler com vocês um texto para mostrar o que está faltando na vida dessa pessoa que vai se perdendo. Diz assim, Lucas capítulo 15, no verso 10, que é da parábola que a gente leu. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Falta arrependimento. João capítulo 8, no verso 11. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A parábola da dracma perdida não está mostrando que Deus ficou procurando a dracma e pegou ela e trouxe ela e só isso. E se alegrou com isso. Está mostrando que essa alegria de Deus tem a ver com o arrependimento que um pecador viveu. E é possível você ter uma limpeza da casa
e cair de novo. Por quê? Porque faltou o arrependimento. Faltou você se converter, mudar os seus caminhos. Porque arrependimento é isso, é mudança de vida. É mudar de atitude, é mudar de direção, é mudar seus valores internos, é mudar sua mentalidade, é deixar de fazer as coisas que faziam antes, que te levaram para esse buraco, e voltar a fazer as coisas que fazem você se encontrar nessa vida. Fulano está se perdendo, fulano se encontrou, é fazer as coisas que fazem você se encontrar. Mas aqui é uma crise, porque, embora falar sobre isso, a maioria dos cristãos que falam sobre arrependimento, eles falam sobre isso e acham que resolveram. Porque o cristão mais tradicional, ele acha que falou, resolveu. Eu já falei isso com vocês uma vez, né? Como assim, Felipe? Ele diz assim, ó, olha, pessoal, não pode, tem que ter compromisso no ministério de louvor. Então falou, resolveu, né? Se eu falei, preguei aqui sobre compromisso no ministério de louvor, a partir de agora, todos os integrantes do Ministério de Louvor terão compromisso. Mas o que a gente observa? Que continuam sem compromisso, né? Você diz, rapaz, vou pregar sobre esse pecado na igreja. Aí você fala, pá, pei, dá aquela cacetada no pecado. Pronto, né? Falei, resolvi, né? A partir de agora a igreja não tem mais esse pecado, ninguém está mais pecando, todo mundo que tinha esse pecado se arrependeu, né? Então aqui na pregação, você sabe que não é verdade isso, né? Então na pregação, o cidadão cristão, ele diz assim, falei que você tem que se arrepender. Pronto, resolvi, né? É só falar, né? Aí tem que se arrepender. Aí a pessoa está aqui escutando, você está escutando, tem que se arrepender. Pronto, agora resolveu. Tinha uma irmã na igreja que ela ficava falando comigo, Felipe, fala contra esse pecado. Aí eu falei uma vez, né? Mas tem que falar de novo, tem que falar de novo. Por que essa irmã ficava pedindo que eu repetisse a mesma pregação? Porque ela achava que se eu falasse 10 vezes contra o pecado, as pessoas iam mudar. E é uma angústia que ela tinha de ver que as pessoas estavam cometendo o pecado, mesmo a gente falando que não era para cometer. Então, mesmo que eu fale para você se arrepender, você não vai se arrepender só porque eu falei que você vai se arrepender. E mesmo se eu repita 10 vezes, você não vai se arrepender porque eu repeti 10 vezes. Porque a principal consciência, às vezes, que a gente tem que entender, que não é a minha palavra que gera o arrependimento, nem mesmo quando eu falo a palavra de Deus, é o Espírito Santo o responsável pelo arrependimento. Ah, mas se você falar a palavra, o pessoal se arrepende. Não é assim, você sabe. Jeremias falou por 40 anos a palavra e o pessoal se corrompeu e foi para a Babilônia escravizado porque não ouviu. Ele falou a palavra de Deus? Falou. Falou por 40 anos? Falou. Repetiu? Repetiu. E foi para a Babilônia do mesmo jeito. Isaías foi chamado para pregar a palavra e o povo só endurecia o coração, como foi dito na palavra de Deus de Isaías 6. E Jesus mesmo pregou e disse que os ouvidos desse povo estão fechados, o coração está endurecido. E o fato de falar a palavra pode gerar fé, mas não é uma regra que todo mundo que escuta se converte, não. Isso não existe, não. E se o pastor insistir demais, falar contra o pecado aqui, eu vou amassar isso aqui. Se o pastor insistir demais, sabe o que acontece? Você gera metade da igreja com hipocrisia, e na tua frente vai dizer que está tudo certo, porque ficou tão feio que a pessoa diz, não, pastor, é isso aí, vai continuar fazendo a mesma coisa. Ah, tu não acredita que tem hipocrisia no meio das igrejas? Por que tem? Porque que a gente repete 10 vezes a mesma coisa e a pessoa continua fazendo, e precisa da capa da hipocrisia para continuar vivendo no meio. Ou a pessoa sai da igreja. Aí fica aquele sentimento, não, a palavra transformou tudo, porque na minha igreja só tem as pessoas fiéis, ficou os hipócritas e quem não aguentou mais o discurso foi-se embora, e aí você não transformou nada, porque não transformou nem os que foram embora, nem os que estão vivendo a hipocrisia. Não sei se dá para gerar o arrependimento. O arrependimento é uma coisa tão pessoal. E às vezes Jesus fica mostrando que se você não se arrepender, o demônio vai voltar e você vai ficar pior. Por quê? Porque isso acontece. A pessoa tem um encontro ali com Deus, mas não se converte não se arrepende não. É remédio tarja preta que perde o efeito, mas não tem transformação de vida. O que fazer, né? Nesse âmbito da nossa palavra, eu vou voltar para aquele meu amigo. Porque há algo nele que me trouxe uma inspiração.
é o fato de que ele estava vivendo a sua espiritualidade de forma cotidiana. E a diferença para a moça é que ela vivia a espiritualidade em tempos de crise. E no tempo de crise acontece isso, ela volta para Deus, mas depois ela sai. Ela volta para Deus, depois ela sai. Ela volta para Deus e ela sai. E esse é o ciclo da destruição que deixa a gente pior. Mas e se eu não saísse, se eu continuasse? E se eu tivesse com Deus antes, se eu tivesse com Deus durante, se eu tivesse com Deus depois? Então é a prática da espiritualidade constante que fez a diferença na vida daquele meu amigo. E isso me lembrou de um texto, o texto de Tiago 1, no capítulo 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Aqui nós percebemos um ciclo igual ao daquela moça. A pessoa se olha no espelho e se percebe, vê a sua imagem, se encontra, sabe quem é. Se distancia do espelho, se perde de si, se esquece de quem era. É o processo que a gente falou. É crente, não crente, se encontra, se perde. Como é que você faz para romper esse ciclo? Praticando, vivendo uma vida cristã contínua de oração, de estudo, de vivência, de comunidade, que nunca cessa. Você está sempre vivendo essa espiritualidade, sabe? A minha esposa, ela tem uma doença chamada fibromialgia. Essa doença, ela não tem cura. Ela é uma dor que dá generalizada, uma fadiga na alma, tem todas as explicações, mas o que eu quero que você entenda é que ela não tem cura, ela é controlada. E para controlar ela, tem as medicações, tem as coisas, mas ela necessita fazer exercício físico e ter uma rotina regrada, porque se ela sair da rotina, a dor vem de uma forma que derruba ela e ela entra numa crise profunda, aí vai ter que medicação, medicação, vai ter os problemas para tirar ela da crise. Então, é a prática contínua numa rotina bem estruturada que impede ela de sofrer a crise. Agora eu te pergunto, ela quer fazer essa rotina? Ela tem desejo de fazer exercício todo dia? Ela, sabe, não. A rotina não faz porque quer, faz porque precisa. Porque entendeu que existe um inimigo dentro dela, esse corpo que luta contra ela mesma, e que para vencer isso, só com essa rotina. E mesmo sem querer fazer, ela faz, porque sabe que se deixar de fazer, vai viver uma situação muito pior que a da crise. E interessante que quando ela está em crise, ela só quer se jogar na cama e não fazer mais nada, porque a crise leva a essa fadiga excessiva. Mas, de novo, ficar na cama não melhora, porque aprofunda a crise. Porque o que tira da crise é o exercício. Então, toda a sua mente diz, descanse. Mas ela sabe que precisa da rotina, porque é a rotina que salva. O processo é que salva. A nossa carne pecadora, o velho homem, muitas vezes ele não é vencido 100%, e para algumas pessoas ele é difícil, está lá presente, está forte e te joga na crise se você deixar. Para vencer esse velho homem que vai te jogar na vala, vai te fazer piorar, vai te fazer encher de coisas ruins, você precisa de uma prática, de uma rotina, de um processo. Acontece que eu não posso gerar esse arrependimento em você e nem você consegue gerar arrependimento em si mesmo. Se você não sente arrependimento, o que você vai fazer? Ah, estou sentindo. Não está. Mas semelhante a Cíntia, você pode fazer mesmo sem querer fazer. Por quê? Porque você sabe a crise e o problema que você enfrenta se não fizer.
é quando a gente começa a obedecer a palavra, mesmo sem que ela faça tanto sentido, nem que eu queira obedecer. Mas por quê? Porque eu estou numa miséria tão grande, e eu já percebi esse inimigo que está contra mim, que obedecer a palavra vem pela lógica, pela razão. Eu preciso dessa palavra. Não porque eu queira viver, porque meu coração quer viver a miséria. Quer me ver as atitudes que levam para a miséria. Eu sei disso. Eu não quero me arrepender. Eu estou falando com a crise das pessoas que não querem se arrepender, mas precisam de uma vida regrada, de uma vida no Espírito. Então, mesmo sem se arrepender, você pode entender que o Evangelho é o caminho para a sua vida de transformação. E viver uma vida espiritual, mesmo sem acreditar. E é aqui que tem um mistério. Porque muitas vezes a gente fala que Deus vai nos amar primeiro e a gente vai amar a Deus como resposta a esse amor. Que Deus se aproxima de nós, nós nos arrependemos e andamos uma vida de santidade na presença de Deus, como uma resposta à presença de Deus. Então, o arrependimento vem como processo inicial para que a gente possa viver um caminho de santificação, em resposta à graça e ao amor de Deus. Esse é um processo muito conhecido. Mas o que às vezes a gente precisa entender é que a gente, como ser humano, precisa também, muitas vezes, viver a experiência, viver o caminho. Esse caminho modula a minha mente, a minha espiritualidade, e eu começo a sentir depois. Entendeu? Às vezes eu não quero perdoar, mas eu pratico o perdão, eu exerço o perdão, e ao exercer esse perdão, isso vai me libertando de um peso, e eu vou vivendo uma vida mais leve, e lá na frente eu penso, eu estou melhor. Foi bom eu ter perdoado, mesmo sem querer perdoar. Por quê? Porque primeiro eu fiz, primeiro eu caminhei, e depois a experiência de caminhar gerou o sentimento em mim. Então, eu posso viver um processo de prática, mesmo sem sentir o arrependimento profundo. Mesmo querendo viver a vida da perdição, mesmo querendo viver longe de todas as coisas. Provando a Deus nessa caminhada para que Ele possa gerar em mim esse sentimento de transformação espiritual. Eu quero ler um texto com você, diz assim, João capítulo 14, no verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é este o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Outras versões diz, e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Nós falamos do cidadão que o espírito imundo sai e a casa fica vazia, limpinha, né? Como é que você faz para Deus vir fazer morada? Você tem que ter os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, a prática de Deus, porque se você fizer essas práticas, Deus vai se manifestar, Deus vai fazer a morada. E determinado dia, você estava lá na crise, nas complicações, perdido, todo na bagunceira aí. Deus foi revirando os móveis e achou essa dracma perdida. E você disse, eu não tenho como fabricar o arrependimento, mas eu sei que eu preciso desse Deus. Se deixar, eu me acabo. Mas mesmo sem sentir, eu vou viver esse evangelho na minha vida. E você vai praticando, vai praticando, vai praticando. Vai construindo uma casa sobre a rocha. Um dia, você vai virar assim e vai dizer, eu estou feliz. Mas não está acontecendo nada demais para me estar feliz. Mas eu estou bem. A família está bem. Meu emocional está legal. Não que eu não tenha lutas, mas eu estou bem. Eu estou num momento tão bom na minha vida. Eu acho que eu me encontrei. E é isso.
Que Deus te abençoe, meu amigo. Que você se encontre nesta vida. Eu vou ficando por aqui. Se o amigo quiser me abençoar, faz através do Pix. Está aqui minha chave Pix. pr.felipeseabra@gmail.com. Lembre que tem esse pontinho, né? pr.felipeseabra@gmail.com. Preste atenção se você vai ver que a minha conta é no Nubank e que tem lá o meu nome, Felipe Rodrigues Seabra. Pode ser que haja pessoas que às vezes criem e-mails diferentes, mas preste atenção, faça direitinho, né? Veja se meu nome está lá, veja se o e-mail está certo mesmo. E qualquer valor que o amigo mandar está sendo tão importante. Ultimamente está sendo mais difícil, mas a participação de vocês é o que faz a diferença. E eu sempre tenho orado a Deus e agradecido, porque tem um irmão que dá um valorzinho menor, outro que dá um maior, mas quando junta tudo, é como se fosse assim a provisão de Deus. Eu digo assim, Deus continue abençoando a vida dos irmãos onde eles estiverem, para que eles também possam me abençoar. E assim a gente fecha esse ciclo, né? Deus abençoa você, vocês me abençoam, eu pego de Deus, abençoo vocês, e a gente faz aqui uma obra maravilhosa. Eu espero que eu tenha te abençoado e que a sua vida possa viver momentos maravilhosos na presença de Deus. Que Deus te abençoe profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais.